Sexta. Um sistema de engrenagens funciona por meio de duas polias, A e B, interligadas por uma correia. Um motor faz a polia A, cujo raio A é 15 centímetros. Então, o raio da polia A é 15 centímetros. Certo? Com frequência de 35 RPM. Então, FA é igual a 35 RPM. Aí ele diz, responda ao que se pede. Sim, sabendo que o raio da polia B é 25, então o raio de B é 25 centímetros. E ele pede para responder o que se pede e pede para dizer que o π é aproximadamente 3. π é aproximadamente 3. E ele quer saber, letra A. Letra A. Qual é a frequência da polia B? Então, ele quer saber o FB. Como as polias estão ligadas por uma correia dentada, então a velocidade linear é a mesma, né? Posso apagar esse lado? Pode, né? Ó, eles estão ligados por uma correia dentada. Como elas estão ligadas por uma correia dentada, a velocidade linear é a mesma. Ligadas por correia dentada. Então, velocidade de A é igual à velocidade de B. Como eles estão ligados por uma correia dentada, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Logo, eu posso dizer que ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Mas como o ômega é 2π vezes a frequência, então 2π corta 2π, vai ficar FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Substituindo, o FA é 35 e o RA é 15. Então, vai ficar 35 vezes 15 é igual. O RB é 25 vezes FB. 25 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 35 vezes 15 dividido por 25 igual a FB. Logo, FB vai ser igual. Galera, posso simplificar 25 com 35. Dividindo embaixo e em cima por 5. 35 dividido por 5 dá 7. Vezes 15. E 25 dividido por 5 dá 5. 15 é múltiplo de 5. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a resposta é FB é igual a 7 vezes 3. Que é igual a 21 Hz. Desculpa. 21 RPM, perdão. Acabou aí a letra A. A letra A é só isso. Vamos para a letra B. Letra B. Pode apagar esse lado aqui, gente? Todo mundo pode apagar esse lado? Pode. Pode sim. Vamos para a próxima aí. A próxima diz o seguinte, ó. Letra B. A letra B diz, qual é a velocidade linear da correia? Então, a velocidade linear é ômega vezes o raio. Então, a velocidade linear é 2π vezes a frequência vezes o raio. Aí eu posso jogar tanto o A como o B, vai dar o mesmo resultado, né? Eu posso tanto colocar para a polia A como para a polia B. Vai dar o mesmo resultado. No caso, eu vou usar aí a polia A. Acontece que os valores estão fora do sistema internacional. Eu vou deixar eles no sistema internacional, tá? Então, a polia A, a frequência dela
Foi 35. 35 RPM. 35 RPM. Dividindo isso aqui por 60. Dividido por 60 para ficar em hertz. Vai dar 7 sobre 12. 7 sobre 12 hertz. O raio dela, o raio de A foi 15. 15 centímetros. Que vai dar 15 centímetros, vai dar 0,15 metros. Já tem os valores, ó, aí no sistema internacional, agora é só calcular. Jogando na fórmula aqui, ó. Jogando na fórmula vai ficar V é igual, o π vale 3, então fica 2 vezes 3, vezes a frequência de A, que vai ser 7 sobre 12. 7 sobre 12. E o raio, que vai ser 0,15. 2 vezes 3, 6. 6 e 12 são múltiplos. Então, vai dar 7 meios. Então, V é igual a 7 meios vezes 0,15. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, a resposta é 3,5 vezes 0,15. 3,5 vezes 0,15, para a gente não perder muito tempo, eu vou fazer aqui fora. Três vírgula 5 vezes 0,15. Deu 0,5 metros por segundo. Na verdade, 525. Então, a velocidade deu 0,525 metros por segundo. Acabou, galera. Então, acabou aí a sexta questão, tá? Vamos passar para frente agora. Lembrando aí para casa, vai ficar aí o desenvolvendo habilidades, tá? Desenvolvendo habilidades. Posso passar todo mundo, pessoal? Pode. Então, vamos lá. Próximo. Vamos começar aí as leis de Newton, né? Falar de força aí agora. Posso apagar a parte de lá, não posso? Posso apagar esse lado? Sim. Então, vamos começar a dinâmica, né? Como vocês sabem aí, dinâmica é a segunda parte da mecânica, que vai falar de força, né? Vai falar de força. Então, força é a interação entre corpos que provoca velocidade de deslocamento, né? É uma interação entre corpos que pode provocar velocidade e deslocamento. Aceleração nem sempre. Então, força é uma interação entre corpos que vai provocar aí velocidade e deslocamento. Existe uma força especial, que ela é chamada de força resultante. Força resultante. Nós vamos lembrar aí que a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, vetorialmente falando.
Então, a força resultante, na verdade, é uma soma vetorial. É uma soma vetorial de todas as forças, certo? Mas sabemos que lá na segunda lei de Newton, a força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Então, nós temos aí, a força resultante é igual à soma vetorial, ou seja, a força resultante é a soma de todas elas. Então, se eu tenho três forças aqui, ó, 1, 2, 3, F1, F2 e F3, eu posso simplesmente transformar essa bola num pontinho e colocar todas elas como apenas a força resultante. Ou seja, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças. Então, a força resultante é igual a F1 mais F2 mais F3. Então, se ela é uma soma vetorial, tem que ter um vetorzinho em cima. Ou seja, eu sou aí o módulo. Aí no módulo vai depender do ângulo, né? Vai depender do ângulo de cada um, beleza? Então vamos lá. Posso apagar esse lado aqui? Para apagar esse lado, galera? Pessoal, para Sim. apagar? Então vamos lá, ó. Apagando aqui. Então aí, ó, quando acabar, gente, eu vou botar mais 10 minutinhos, viu? Devido ao problema aqui, que a internet estava um pouco ruim e não tava carregando, não. Carregava e depois descarregava. É por isso que eu entrei e saí. Não foi nem eu que saí, foi o próprio sistema aí. Então vamos lá. Continuando. Então nós temos isso aí. Ó. Então vamos colocar um exemplo. Ó, se eu tenho uma bolinha aqui, ó. Se eu tenho uma bolinha e alguém puxa essa bolinha para a direita com a força F1 e outra pessoa puxa também para a direita com a força F2, quem é a resultante? É a soma de 1 mais 2. Por que isso acontece? Porque o ângulo entre elas é 0 graus. Como o ângulo é 0 graus, então a força resultante vai ser igual a F1 mais F2. Mas é claro que essas forças podem não estar no mesmo sentido, né? Então, vamos colocar um segundo exemplo. Segundo exemplo, eu poderia ter uma bolinha, alguém puxando ela mais forte para a direita, alguém puxando ela mais fraco para a esquerda. Então, nesse caso, o ângulo aqui ó, é 180 graus. Então, como o ângulo é 180 graus, aí vai dar uma diferença. Então, a força resultante nesse caso é F1 menos F2. Beleza? E ainda, pessoal, existe um terceiro caso, tá? Na verdade, são 5 no total. Então, que a gente já estudou isso lá em vetores, no primeiro bimestre. Então, existe um terceiro caso aí, que é quando eles formam um ângulo de 90 graus. Eu tenho essa bolinha aqui, alguém puxa ela para cima, alguém puxa ela para a esquerda, para a direita. Então, F1, F2. Então, nesse caso, como elas formam um ângulo reto, eu vou fechar o retângulo e na diagonal eu vou botar a força resultante. E aí vai dar o teorema de Pitágoras, né? Então, o módulo seria F1 FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Tudo bem aí, galera? Pessoal, nenhuma dúvida tem? Gente? Nenhuma Tudo dúvida, certo, pessoal? professor. Posso passar, galera? Pode. Então, continuando aí, ó. Vamos para a primeira lei de Newton. Se der um ângulo diferente de 0, 90 e 180, dá a regra do paralelogramo. A gente viu isso lá em vetores, né? Se der um ângulo diferente de 0, 90 e 180, você aplica a regra do paralelogramo. Por exemplo, se você tivesse aqui, ó. Se você tivesse assim, ó.
Se tivesse um vetor para cá, F1, e para cá você teria um vetor F2. Como faria para tirar a força resultante? Traçaria as linhas paralelas a de baixo e linhas paralelas a do lado. Na diagonal, você teria aqui um ângulo que eu vou botar 60 graus, e na diagonal você teria o FR. Então, nesse caso, para calcular o módulo, você usava a lei dos cossenos, né? Então, ficaria FR ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno de 60 graus. Ou seja, o cosseno do ângulo. Tá, galera? Então, isso aí aconteceria se nós tivéssemos aí um valor inferior, né? Tudo bem? Um valor inferior a 180, né? Ou maior que 90, ou um valor maior que 0 e menor que 90. Então, faríamos isso aí. Deixa eu só pegar uma caneta aqui rapidinho, tá, galera? Essa caneta aqui está falhando no pulso. Então, vamos lá. Então, vamos começar agora as leis de Newton. Ó, as leis de Newton. Nós sabemos que as leis de Newton são 3, né? Então, a primeira lei de Newton é a inércia. Para quem não lembra, nós temos que a primeira lei é inércia. Então, a inércia representa a primeira lei, né? Então, o que é que diz a inércia, galera? A inércia vai dizer o seguinte: se um corpo está em repouso, por inércia permanece em repouso. Ou se ele estiver em MRU, por inércia permanece em MRU, a menos que uma força haja sobre ele. Ou seja, nós dizemos que quando o corpo está na inércia, ele pode estar em repouso ou ele pode estar em MRU. MRU, movimento retilíneo uniforme. Se ele está em MRU, ele está em um movimento sem aceleração, não é verdade? Então, quando eu estou na primeira lei, nós não temos a aceleração, portanto, não temos a segunda lei. Em outras palavras, quando dizemos que um corpo está em inércia, significa que ele está em equilíbrio. Quando o corpo está em inércia, significa que ele está em equilíbrio. Ou seja, se ele está em equilíbrio, ele só pode estar em 2 tipos de equilíbrio. Ou ele está em equilíbrio estático, ou ele está em equilíbrio estático, ou ele está em equilíbrio dinâmico, ou cinético, tanto faz. Então, ou o cara está em equilíbrio dinâmico ou em equilíbrio estático. Se ele estiver em equilíbrio estático, significa que ele está em repouso. Se ele estiver em equilíbrio dinâmico, significa que ele está em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Lembrando, não pode ter aceleração aí, portanto, o movimento não pode ser variado. Tudo bem, galera? Até aí? E aí, pessoal, nenhuma dúvida? Olhem aí, se tem alguma dúvida. Todo mundo, nenhuma dúvida? Posso passar, pessoal? Tudo certo. Beleza. Pagando aqui, ó. Então, por exemplo, quando um cara ele está num carro e o carro dá uma arrancada, por que a gente é jogado para trás? Nós somos jogados para trás devido à inércia, ou seja, a gente está no carro, a gente está em repouso em relação à terra. Por inércia, tendemos a continuar em repouso. Então, quando o carro arranca, o nosso corpo é arremessado para trás. Beleza? Então, isso ocorre devido à inércia. Já quando a gente está em movimento retilíneo uniforme num veículo e de repente ele freia bruscamente, ou seja, quando ele bate ou ele colide frontalmente com outro veículo, então a tendência é o nosso corpo ser jogado contra o volante do veículo. Então, por que isso acontece? Porque o nosso corpo estava em movimento, por inércia, ele tende a permanecer em movimento. Então, por isso que o nosso corpo é arremessado para frente. Acontece também quando a gente lava as mãos, vai ao banheiro, lava as mãos, e não tem papel para secar. E a gente faz assim, ó.
Esse movimento que a gente faz aqui é inércia. Ó. As gotinhas de água que estão na nossa mão, quando a gente faz esse movimento, elas acompanham o movimento da mão, e aí quando a gente para, elas continuam o movimento e cai da mão. Aí a gente traz de volta. Quando a gente traz de volta, a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando a gente traz de volta, as que ficaram continuam em movimento retilíneo uniforme com a mão, e aí quando a gente para, elas caem em cima da gente. Beleza? Então temos inércia aí. Acontece isso quando você está correndo num cavalo e de repente ele para bruscamente, você é arremessado pelas rédeas do cavalo. Acontece isso quando você está no elevador, ele sobe e ele para, aí você continua o movimento. Ou seja, temos vários exemplos de inércia aí, né? Vamos agora para a terceira lei. Depois a gente volta para a segunda, porque a segunda é que tem cálculo. Então vamos para a terceira lei, tá, galera? Galera, o que é que vai dizer a terceira lei, né? Primeiro, as características da terceira lei é pares de força. Nós temos que ter pares de força, ou seja, um par de força. Você vai ter um par de força. Essas forças vão ter mesmo módulo, ou seja, mesmo valor numérico, mesmo módulo. A formação e reação tem que estar aplicada em corpos diferentes, tudo bem? Então, por isso que aí não vai formar ação e reação. Nenhuma dúvida, galera? Pessoal, nenhuma dúvida? Gente? Nenhuma dúvida, professor. Para finalizar a aula de hoje, a segunda lei, né? Para finalizar a aula de hoje, segunda lei, que é a lei da proporcionalidade. Lei da proporcionalidade. Proporcionalidade. Também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Então, ela pode ser chamada de lei da proporcionalidade, princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. O que é que ela vai dizer? Ela vai dizer que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho um corpo aqui, ó, e eu aplico uma força nele, eu vou ter uma força F aqui, vou ter peso para baixo e terei A normal para cima. Nesse caso, normal e peso vão se anular no sistema. Então, quem seria aí a segunda lei? A segunda lei seria força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, no caso, ia ficar assim, ó. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vetorial, aceleração vetorial, massa escalar. Beleza? Então, nós temos massa, que está em quilograma. Nós temos aceleração, que vai estar em metro por segundo ao quadrado. E nós temos a força, que vai ser dada em Newton. Força resultante, que é dada em Newton. Beleza? Força resultante, galera, que é dada em newtons, em homenagem a Isaac Newton. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí, galera? Nenhuma dúvida? Olha aí, gente, tem alguma dúvida? Nenhuma, né? Para ficar melhor, vamos resolver só uma questão, galera, para parar por hoje. Vamos resolver só a primeira. Ó, primeira questão aí, página 306. Vou até botar aqui para a gente lembrar da próxima aula. Lembrando que temos aulas hoje à tarde. Aí, ó, página 306. Então, aí diz assim, ó, essa primeira questão, como é teoria, eu vou responder ela sentada aqui. Ele diz assim, ó, um corpo de massa m sob a ação de uma força de módulo F sofre uma aceleração A.
se aumentarmos a massa do corpo sobre a ação da mesma força, o que acontecerá com a aceleração sofrida? Justifique. Então, aí está claro, ó. Se você passar a massa dividindo, então vai ficar que a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Ou seja, a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Quando você tiver uma grande massa, você tem uma pequena aceleração. Quando você tiver uma pequena massa, você tem uma maior aceleração para uma mesma força, que é o caso dessa caneta. Se eu soltar essa caneta, por que ela vai em direção à Terra e eu não vejo a Terra indo em direção à caneta? Porque a massa da Terra é bem maior que a massa da caneta. Então, como a massa da Terra é bem superior à massa da caneta, então a aceleração da Terra é quase zero. Já a aceleração da caneta é a própria gravidade, ou seja, porque ela é uma aceleração muito grande, porque a massa é muito pequena. Beleza? É muito pequena a massa, então isso acontece. Ou seja, a força é proporcional à massa, é proporcional à aceleração. Já a aceleração e a massa são inversamente proporcionais. Então, respondendo aí a pergunta, ele diz: um corpo de massa m sobre a ação de uma força de módulo F sofre uma aceleração A. Se aumentarmos a massa do corpo sobre a ação da mesma força, o que acontecerá com a aceleração sofrida? Justifique. Então, ele está dizendo que o cara vai aumentar a massa, né? Se aumentarmos a massa, ou seja, se aumentarmos a massa, a aceleração diminui. Então, você vai colocar aí. Se aumentarmos a massa para a mesma força, se aumentarmos a massa para a mesma força, a aceleração diminui, vírgula. Se aumentarmos a massa para uma mesma força, se aumentarmos a massa para uma mesma força, vírgula, a aceleração diminui, vírgula. Pois a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Ponto final. Pois ou portanto, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Ponto final. Alguma dúvida aí, galera? E aí, todo mundo fez? Pessoal? E aí, gente? Todo mundo fez? Ei, Sim, já copiei. Então, valeu, galerinha. Na próxima aula, a gente volta à física A, né, que é de hoje a 8. E hoje à tarde, lembrando, é a física B, viu? Valeu, tudo de bom aí para vocês. Até daqui a pouco, tá, galera? Tchau, tchau. E desculpa aí os problemas técnicos, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau. Podem sair, tá, galera?